Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui atualizar as últimas informações do nosso gigante da colina, sacudir a poeira e seguir em frente, né? Passado a ressaca aí de mais um resultado decepcionante, o empate no último minuto contra o CRB, já temos que pensar na decisão de amanhã. O Vasco enfrenta o Cruzeiro em São Januário, partida que terá público pequeno, né? Público pequeno ainda, 1000 torcedores. Vou tentar explicar aqui mais ou menos como vai funcionar essa venda de ingresso, quem pode ir, o preço que tá caro pra cacete. Enfim, tudo isso a gente conversa depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com o seu like, que é muito importante. Conto também com a sua inscrição aqui no canal. Eu sei que você está muito chateado aí com o Vasco, eu também tô. Pô, o Vasco tira o ânimo da gente, né? A nossa animação, mas a gente tem que seguir em frente. E se você gosta do meu trabalho, eu peço para você deixar o like aí, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. A gente vai começar falando sobre a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada termina só hoje. Tem um jogo que interessa diretamente ao Vasco hoje, a partida entre Botafogo e Náutico, mas os resultados de ontem ajudaram, né? A rodada foi boa para o Vasco mais uma vez. Mais uma vez a rodada ajudou. Se o Vasco tivesse feito a parte dele, o Vasco estaria na 7ª colocação nesse momento, a 5 pontos do G4. Mas não fez a sua parte, continua em 10º. O lado bom é que pelo menos os times que estão acima do Vasco também não conseguiram vencer. Você pode acompanhar a tabela completa do Campeonato Brasileiro Série B lá no OneFootball. Lá tem a cobertura completa do campeonato, não só da Série B, mas a Série A, a Liga dos Campeões. Todas as competições você encontra no OneFootball e você pode acompanhar também com imagens os jogos do campeonato alemão, ao vivo e de graça. Cobertura completa do campeonato alemão também no OneFootball. O OneFootball, parceiro do canal Machão da Gama e parceiro também do Vasco da Gama. Você pode baixar de graça, link aqui na descrição do vídeo e o QR Code está aparecendo aí também na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular e baixar gratuitamente o OneFootball. Bom, então vamos dar aqui uma passada nos jogos, né? Os jogos que aconteceram até agora nessa 24ª rodada da Série B, que começou na quinta-feira com o CRB e Vasco 1-1. O Cruzeiro, nosso próximo adversário, empatou com o Operário 1-1. O Remo venceu o Avaí 2-1, resultado muito bom para o Vasco. O Brusque empatou em 0-0 com o Vitória. Esse resultado aí já é um jogo que não interessava ao Vasco. O líder Curitiba segue embalado e caminhando cada vez mais para o acesso, 1-0 no Vila Nova. O Confiança venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, um resultado ótimo para o Vasco. A Ponte empatou com o Guarani, mais um bom resultado para o Vasco. No dia de hoje teremos 3 jogos. O Londrina encara o CSA, o Botafogo encara o Náutico e o Goiás encara o Brasil de Pelotas. Acho que o jogo que mais interessa diretamente ao Vasco nesse momento é Botafogo e Náutico. O Botafogo nesse momento é o terceiro colocado, 41 pontos. Ali a mesma pontuação do CRB, que está na 4ª colocação. E o Náutico tem 35, né? Tem 2 pontos a mais que o Vasco. Se o Náutico vencer, vai a 38. Se o Botafogo vencer, vai a 44. Uma vitória do Náutico seria interessante para deixar o Botafogo ali no bololô, né? Se o Botafogo vencer, vai a 44. E aí acho que praticamente fica sobrando mesmo só uma vaga para a briga ali entre o do quarto ao 10º colocado, né? Se o Náutico vencer o Botafogo, venceu empatar, o Botafogo dá uma seguradinha. Eu até acho que o Botafogo vai subir, o time conseguiu se encaixar, tá numa sequência boa, tá com a confiança em alta, mas se der para dar uma seguradinha ali, né, para ver se fica preso no bololô, seria um bom resultado. A tabela do campeonato tá assim: o Coxa é o líder, 48 pontos, o Goiás tem 42, ainda joga hoje, o Botafogo 41 joga hoje e o CRB fecha o G4 41. Na 5ª colocação, Guarani 38, Avaí 37, Sampaio 35, Náutico 35, Operário 34 e o Vasco 33 pontos na 10ª colocação. Então, meu amigo, a gente vai falar aqui desse jogo de amanhã, começar a falar dele. O Vasco tem aí mais uma decisão, né? Mais um jogo daquele que a gente olha e fala, olha, tem que vencer porque se não vencer, adeus. A gente fica adiando, né, o
o sofrimento. E quando tiver chance matemática, a gente ainda vai pensar que dá. Mas esse jogo em São Januário o Vasco tem que vencer para tentar dar uma colada ali na parte de cima da tabela. E para esse jogo de amanhã, o Vasco terá um desfalque e um reforço importante. O desfalque é o Zeca, que levou o terceiro cartão amarelo, não pode ser relacionado para a partida contra o Cruzeiro. Então, quem sabe, né, o Riquelme ganha aí uma oportunidade no time titular. É um garoto que a torcida já tem curiosidade de ver jogando, né, pede mais oportunidades para ele. Quando ele entrou, ele foi bem. E talvez nesse jogo de amanhã ele ganhe a sua oportunidade por conta do Zeca estar desfalcando a equipe por conta do terceiro cartão amarelo. E quem volta à equipe, um reforço importante, Daniel Amorim, atacante que cumpriu suspensão no último jogo, ele é o reserva imediato do Germancano, pode até jogar junto com o Cano em algumas situações, e é o cara do chuveirinho, né? O cara da bola aérea, aquele grandão, que, pô, se tem uma chance de cabeça, ele entra e ajuda, como foi contra o Brasil de Pelotas. Então é uma arma importante também para esse time do Vasco. Daniel Amorim está de volta. O Vasco também conta com o Nenê, que fez uma excelente partida contra o CRB, foi o principal jogador do Vasco, fez aquilo que a gente realmente esperava, né? Conseguiu mudar o espírito do Vasco ali dentro de campo. Uma boa partida do Nenê, conseguiu organizar, conduzir ali a equipe, e o Vasco mais uma vez conta com o Nenê para essa partida de amanhã contra o Cruzeiro. E fica a expectativa também pela estreia do John Sanchez, né? O equatoriano, atacante de lado de campo, que a gente esperava até que fosse titular no jogo passado, acabou nem entrando. Entrou o Gabriel Peck, né, ali na posição onde o John Sanchez jogaria, e acabou que o Peck perdeu um gol que daria a vitória para o Vasco, né? Até agora a gente não consegue acreditar no gol perdido pelo Gabriel Peck, custou muito caro, muito caro, muito caro, e nesse jogo é provável que o John Sanchez tenha uma oportunidade na equipe. Talvez não começando como titular, eu acho que o Fernando Diniz deve repetir a mesma equipe que entrou em campo contra o CRB, a mudança mesmo só do Zeca por conta da suspensão, mas no segundo tempo eu acredito que John Sanchez tenha a sua oportunidade, até porque não dá para ficar toda hora botando Figueiredo, né? O que esse Figueiredo tem que todo treinador entra, bota Figueiredo. Ah, tá no desespero, Figueiredo. Ele não apresentou nada ainda que justifique ele entrar em todas as partidas, né? Bastante esquisito essa situação do Figueiredo. Mas enfim, para esse jogo de amanhã, com toda certeza, a grande novidade é a volta do público, né? Confirmada a presença de público em São Januário, serão apenas 1.000 torcedores na partida contra o Cruzeiro. O Vasco vai colocar esses torcedores apenas ali no setor de social. O Vasco justificou esses apenas 1.000 torcedores por ser um evento teste, né? Que depois desse jogo, caso ocorra tudo certo, o Vasco apresente para a prefeitura, olha, aqui deu tudo certinho, agora a gente vai aumentar a capacidade para ir no próximo jogo já pedir uma capacidade ali entre 7.000 e 11.000 torcedores. De toda forma, isso de só 1.000 torcedores irritou bastante o torcedor, né? O torcedor que está aí quase 2 anos sem ir para São Januário, estava na ansiedade, e aí quando a prefeitura libera, o Vasco vai apenas 1.000. Acho que faltou um pouquinho ali também de bom senso do Vasco, né? Já se sabia que muito provavelmente seria liberado para essa partida, poderia ter solicitado ali uma carga maior, se preparado melhor, mas enfim, 1.000 torcedores na partida de amanhã. E aí também tem a questão do ingresso, que vai ser muito caro, né? O ingresso vai custar R$250, mais o exame de teste negativo de Covid, né? Que tem ali um laboratório que o Vasco indicou, né? E você tem que fazer o teste de Covid nesse laboratório. Se der negativo, você pode retirar o seu ingresso e ir para o jogo. Então fica algo muito fora da realidade. Esse teste custa R$140, o ingresso custa R$250. Então é no mínimo aí R$390, R$400 para arredondar, né? Para você assistir um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Então é realmente uma situação. Claro que tem os descontos ali para quem é sócio do clube, né? Quem tem ali o direito a 100% em todos os setores vai poder retirar o ingresso gratuitamente, vai pagar apenas o PCR, de toda forma é caro, né? R$140 também. Mas, enfim, essa é a grande novidade para esse jogo contra o Cruzeiro, a volta de público em São Januário, mesmo que em pequeno número. E por curiosidade, o último jogo do Vasco válido por um campeonato brasileiro, seja Série A ou Série B, com público em São Januário, foi justamente contra o Cruzeiro em 2019, quando o Vasco venceu por 1-0 o gol do Fred Guarim. Tomara que o retorno da torcida também seja com uma vitória do Vasco e que esse evento teste seja um sucesso, para que na próxima partida em São Januário possa ter um público maior, aí sim, com mais torcida, com mais atmosfera de estádio, porque o Vasco tem 7 jogos agora em São Januário até o fim do campeonato e tem que vencer essas 7 em São Januário. Vencer essas 7 em São Januário e tentar achar 3 vitórias fora de casa aí para ainda
brigar, sonhar com esse acesso. E é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!